sejam bem-vindas, bem-vindos, estudantes, professores, responsáveis que estão aqui acompanhando a nossa aula de Ciência, Tecnologia e Ética para o pessoal aí da segunda série do ensino médio. Como sempre, é um enorme prazer, uma enorme honra e alegria estar com vocês para a gente caminhar, dar mais um passo nessa trajetória do nosso componente. Só relembrando, então, vocês, a gente está agora no componente Ciência, Tecnologia e Ética, que faz parte do aprofundamento Superar Desafios de Humanas. E dentro desse aprofundamento, estamos neste momento na primeira unidade curricular, que se chama No Mundo, Tudo Está Interligado. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. E eu gostaria de convidar o nosso intérprete de Libras, que está aqui com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. E eu gostaria de pedir uma gentileza. Hoje, o conceito-chave da nossa aula é ciência. E eu gostaria de te pedir a gentileza de nos ensinar o sinal para a palavra ciência. Perfeito, muito obrigada. Espero que vocês tenham pegado aí. A gente vai falar hoje, então, sobre ciência, tecnologia e ética. Como sempre, nós temos uma habilidade, que é a habilidade da formação geral básica. A habilidade de hoje é a de elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. Então, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros. Essa é a habilidade da formação geral básica com a qual trabalharemos na nossa aula de hoje. E temos também uma habilidade aí do eixo estruturante que eu vou enunciar para vocês. E é a seguinte: reconhecer produtos ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e ou global. Então, vocês devem ter visto aí no meio dessa habilidade uma palavrinha que talvez não seja tão conhecida, a palavra fruição, e eu conto para vocês que ela significa assim o sinônimo de desfrutar, aproveitar, desfrutar. Então, reconhecer produtos ou processos criativos por meio do seu desfrute, da vivência com esses processos criativos. Joia? Aí, a gente vai agora fazer um pouco um retrospecto do que nós conversamos nas nossas aulas anteriores. A aula de hoje é a primeira aula de um total de uma sequência de 2 aulas de sistematização. O percurso que nós fizemos até aqui, na nossa primeira atividade do nosso componente, foi um percurso que contou com 2 aulas de introdução, 4 aulas de desenvolvimento e teremos mais 2 aulas de sistematização. A sistematização é esse momento em que a gente procura encerrar, né? Dar um fecho, dar um encerramento, sintetizar, apresentar, compartilhar os conhecimentos que nós adquirimos e construímos ao longo da nossa jornada aqui na primeira atividade desse componente. Nessa primeira aula, o que nós faremos, então, é fazer uma breve retomada de tudo que a gente viu até aqui, trazendo ainda algumas pinceladas, algumas coisinhas novas, mas maiormente, fundamentalmente, a gente vai retomar os temas que tratamos até aqui no decorrer da nossa atividade. Vocês devem estar lembrados de que nós conversamos bastante ao longo do desenvolvimento sobre saberes contemplativos e saberes operativos. Houve um determinado momento em que a gente se perguntou
se falar em saberes contemplativos equivalia a falar em saberes teóricos e se saberes operativos equivaliam a saberes práticos. E a gente tinha respondido a essa pergunta dizendo que, em alguma medida, sim, nós podemos fazer essa equivalência. Ela não é 100%, né? mas em grande medida a gente pode, sim, para as nossas finalidades aqui no nosso componente, trabalhar, sim, com essa equivalência. Então, a gente vai pensar em termos de saberes teóricos e saberes práticos, tá certo? E a gente vai retomando o que a gente viu ao longo do nosso curso, ao longo da nossa atividade. Para a gente fazer essa retomada, mas para ela ter ainda assim um quê de novidade, né? Um tom ali de novidade, eu vou trazer para vocês uma frase, que é uma frase do Julio Cortázar. Foi um grande escritor aí de uma corrente literária e artística, né, da metade do século XX, aqui na América Latina, e que se chamava realismo mágico, né? O Julio Cortázar, ele tem aqui esse conto Como se passa ao lado, né? E um determinado trecho desse conto, ele diz o seguinte: as descobertas mais importantes são feitas nas circunstâncias e nos lugares mais insólitos. A maçã de Newton, veja se não é um espanto. Não, Cortázar diz assim para a gente: as descobertas mais importantes são feitas nas circunstâncias e nos lugares mais insólitos, mais improváveis, mais estranhos, mais inesperados, tá certo? Veja a maçã de Newton, se ela não é um espanto. Então, um pouco que o Cortázar está fazendo é dizendo assim para a gente: não subestimemos nunca a capacidade humana de conhecer, investigar, surpreender-se, espantar-se com as coisas do mundo. Porque mesmo nas situações mais inesperadas, por exemplo, quando você está lá debaixo de uma macieira, né, e cai uma árvore na sua cabeça, mesmo nas situações mais inesperadas, o ser humano pode tirar disso alguma espécie de conhecimento de mundo, né? Se bem que digam por aí que essa história da maçã e de Newton não passa de uma anedota que inventaram para deixar todo o contexto mais interessante, né? mais como é que se diz? Mais pitoresco, né? A gente não sabe se é verdade ou não, mas toda a história ela é muito bacana, é muito divertida, né, de se conhecer, porque a gente pensa, caramba, quer dizer, literalmente, a qualquer hora e a qualquer lugar, eu posso, em qualquer situação, eu posso conhecer o mundo, eu posso espantar-me, eu posso, né, olhar o mundo com olhares diferentes, tal como fez Newton quando vê aquela maçã caindo na sua cabeça. Certamente o Newton já tinha visto muitos objetos caírem, né, ao longo da vida dele, né? Mas aquele momento preciso, né, aquele contexto preciso, foi um contexto em que deu um estalo ali e ele falou: opa, peraí, deixa eu olhar para isso daqui com um olhar um pouquinho diferente. Deixa eu contemplar isso que acabou de acontecer de uma forma com a qual eu não estou assim tão acostumado, tá certo? Isso em filosofia recebe um nome, né? É a admiração, o espanto, a capacidade de os filósofos na Grécia Antiga diziam, todos eram unânimes, né, em dizer que a capacidade de se espantar e de admirar-se perante as coisas do mundo, mesmo aquelas mais naturais ou tidas como mais naturais, era a capacidade filosófica que todo ser humano tem, né? Então a gente pode pensar sim que Newton estava naquele momento imbuído de um grande sentimento ou de uma grande perspectiva filosófica, porque quando acontece uma coisa absolutamente trivial, ele dá a essa coisa trivial um outro significado. Ele contempla isso de uma outra forma, o que nos leva a grandes desenvolvimentos na área da física. Tá certo? Então, pensando um pouco no que Newton fez naquele momento, independente de que seja uma anedota ou não, foi contemplar aquela situação
muito profundamente, muito detidamente, com bastante atenção, para depois fazer uma parte operacional, que é a parte dos testes, os experimentos científicos. Então, belamente, Newton juntou, ao longo da sua carreira científica, os conhecimentos teóricos e os conhecimentos práticos. Ainda sobre Newton, vamos dar uma olhadinha aí na tela. Tem um pequeno texto de William Bynum, na sua obra Uma Breve História da Ciência. Ele escreveu assim, ó: duvido que você já tenha conhecido alguém tão inteligente quanto Isaac Newton. Eu jamais conheci. Talvez tenha encontrado pessoas tão desagradáveis quanto ele. Ele não gostava da maioria das pessoas. Tinha acessos de raiva e achava que quase todo mundo o estava perseguindo. Era reservado, vaidoso e se esquecia de fazer as refeições. Tinha muitas outras características desagradáveis, mas era inteligente. E é da inteligência que lembramos hoje, mesmo que seja bem difícil entender o que ele pensou e escreveu. Então, de fato, muito embora ele tivesse uma personalidade que não era das mais agradáveis, o que ficou marcado na personalidade de Newton, né, ao longo aí da sua história, da sua trajetória como cientista, não foram os seus traços desagradáveis, né? Foi exatamente a marca da sua profunda inteligência. A inteligência que Newton demonstrou ao longo da sua vida era uma inteligência que unia ou procurava unir traços teóricos e traços práticos, ou, utilizando aí a terminologia, né, que a gente vem usando desde o começo da unidade, saberes operativos e saberes contemplativos. Então, Newton não parou na contemplação, né? Se ele tivesse parado na contemplação, ele teria simplesmente, caiu uma maçã aqui, puxa, mas isso aqui é bem interessante. O que será que moveu essa maçã? Puxa vida, deixe-me ver o que aconteceu aqui com ela. Esses são saberes contemplativos, né? Se ele tivesse parado aí, ele não teria partido aí para a questão das práticas e dos experimentos científicos, reproduzindo, né, quedas de corpos, medindo sua velocidade e etc., né? Ele não teria ido para o lado prático. Se ele tivesse partido diretamente da questão prática, muito provavelmente ele não teria nenhuma fundamentação, nenhum subsídio para começar os seus experimentos. Então, a união desses saberes operativos e desses saberes contemplativos é que dão a marca, que dão o tom para a inteligência newtoniana. Aliás, o Newton, as obras de Newton e as contribuições de Newton para a ciência são inúmeras, né? Não apenas essa questão que a gente mais comenta, mais popular da gravidade, mas ele também desenvolveu uma teoria bastante complexa acerca das cores, a partir da percepção de que a luz passa por uma refração, né, a partir do vidro, né, do cristal, e se divide em diferentes cores, né? Então, Newton deixa, de fato, inúmeras contribuições. O interessante é que, se a gente segue com a leitura do William Bynum, ele diz assim para a gente: Newton formulou muitas de suas ideias em 2 anos incrivelmente produtivos. Nenhum cientista, exceto Einstein, fez tanto em tão pouco tempo. Os anos mais incríveis de Newton foram de 1665 e 1666. Parte do tempo foi passada na residência materna, em Woolsthorpe, um nome de uma cidade inglesa, né? Porque a epidemia da peste, que na época varria a Inglaterra, fez com que a Universidade de Cambridge fechasse as portas e enviasse os estudantes para casa. Foi justamente durante esse período que Newton viu maçãs maduras caindo das árvores do pomar de sua mãe.
Então, havia uma epidemia de peste, né? Aí na metade do século XVII, quando Newton era jovem, né? Estava na residência materna, né? A Universidade de Cambridge manda os estudantes de volta para a residência, né, de onde eles viviam. Ele volta para a casa da sua mãe e é lá justamente que ele vê as árvores caindo das maçãs maduras, porque diz a anedota, né, que a mãe de Newton tinha um pomar bastante grande, bastante variado, né? Não deve ser, o autor continua, não deve ter sido tão dramático quanto contam as histórias, né? Não é que o Newton estava lá sentadão embaixo da macieira, tirando um cochilo pós-almoço, assim, fazendo uma cesta, né? E aí caiu a maçã na cabeça dele, ele acorda. Diz que isso é uma anedota, mas, independentemente disso, o fato dele ter visto, sim, maçãs caindo das macieiras no pomar da sua mãe, o lembrou, né, de um problema que precisava ainda de explicação no século XVII. Que problema era esse? Por que as coisas caem? Por que as coisas caem na Terra? Então, a partir de uma coisa absolutamente trivial, natural, as coisas caírem, né? O Newton faz disso, contempla com outros olhos, faz disso um problema efetivamente científico e parte para a experimentação, para oferecer alguma resolução para o problema da gravidade. Tá certo? Ele faz operações científicas, né? Ele parte de uma coisa totalmente natural, as coisas caem, a gente vê isso o tempo todo, mas encara essa coisa a partir de operações científicas. E o que era operação mesmo, que a gente tinha visto lá nas nossas aulas anteriores? Operação, se a gente for pegar no dicionário filosófico do Nicola Abbagnano, ele diz assim: operação é uma atividade, em geral. Pelo menos esse era o significado do termo operação na Idade Média, quando ele foi usado como tradução de uma palavra grega, a palavra energeia, né, que equivalia a atividade ou atualidade. Uma outra possibilidade de significado ainda para a operação, como o Abbagnano traz para a gente, é o seguinte: a operação de alguma coisa específica. Por exemplo, a operação da física é calcular resultados que possam ser confrontados com a experimentação. Ou a operação da ciência é demonstrar bababá, bababá. Certo? Nesse sentido de operação de uma atividade específica também é possível para esse termo. E, por fim, uma outra possibilidade de entendimento para a palavra operação é a de uma técnica, né? Uma técnica manual ou um procedimento manipulativo que é efetuado segundo determinadas regras. Então, o que o Newton faz? Ele começa a fazer operações físicas, operações matemáticas com a gravidade. Por isso que a gente diz que Newton mesclou saberes operativos e saberes contemplativos. O que era contemplação mesmo, de que vínhamos conversando também nas nossas aulas anteriores? A vida contemplativa, e aí a gente pega também no dicionário do Nicola Abbagnano, era um ideal de vida dedicado exclusivamente ao conhecimento. Isso a gente está falando lá da Grécia Antiga, certo? Os filósofos, já desde os pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes, né, de Sócrates, eles já falavam da contemplação, eles já percebiam que alguns indivíduos tinham uma vida mais voltada para a contemplação do que para o prático. O Tales, por exemplo, né, esse filósofo, esse matemático, diz por aí, né, que um dia ele estava andando aí pela rua e ele estava contemplando as estrelas com tamanha atenção que ele caiu num poço, né? E aí todo mundo começou a rir dele, né? Então, essa história, né, do Tales e outras histórias parecidas que a gente encontra sempre que a gente remete à contemplação, são a expressão de uma certa noção, um certo elogio mesmo, que se fazia, né, na Antiguidade Clássica na Grécia, uma exaltação da contemplação, uma exaltação da vida contemplativa acima da vida prática.
né? Inclusive, uma certa tradição de Platão e de Aristóteles dizia que a vida contemplativa e a atitude contemplativa seriam as únicas dignas da vida de um filósofo, tá certo? Bom, independente de que consideremos a contemplação como algo superior ou inferior, intelectualmente falando, à operação, né, o que a gente entende hoje é que saber operativo e saber contemplativo não andam separados. Eles tanto não andam separados que inúmeras áreas do conhecimento se utilizam dos dois de uma forma vinculada, belamente casada. E eu gostaria de mostrar um exemplo disso para vocês no vídeo que a gente vai apreciar agora. A gente já se vê. Vocês viram que legal, então? Certamente alguém já tinha ali uma ideia, né, um conhecimento contemplativo de que quando a pressão cai num determinado nível suficiente, a água ferve. E quando a pressão sobe, né, a água para de ferver. Esse é um conhecimento que pode ter vindo da contemplação de algo da natureza, ou que pode ter vindo de um teste realmente ali operativo que mostra isso enfim, né? Mas o fato é que ali ficam esclarecidas, né? Ficam demonstradas, né? Demonstrados os dois conhecimentos, os dois saberes, tanto os operativos quanto os contemplativos, tá certo? Para a gente perceber como que a ciência, por mais que muitas pessoas insistam em pensar que a ciência é puramente um saber operativo, muito longe disso. É uma ciência a ciência é uma área do conhecimento que mescla, um conhecimento humano que mescla muito bem a teoria com a prática, a operação com a contemplação, certo? Aí, eu queria mostrar para vocês aqui uma citação do Miguel Antônio do Nascimento. É um autor que escreve um artigo chamado O Saber Filosófico para Além de Teórico e Prático. Eu não vou trazer toda a citação, vocês, como professor de vocês em sala de aula, poderão destrinchá-la um pouco melhor, mas eu gostaria de trazer o finzinho dessa citação, o finzinho ali do último parágrafo, que diz o seguinte: mas também, justamente por isso,
percebemos ou permanecemos sem poder abandonar a evidência de que o homem vive sob o modo da experiência de conhecer as coisas. Trazendo aí uma certa tradição de Aristóteles do pensamento de que a natureza humana deseja o tempo todo conhecer. Um desejo primordial da alma humana, segundo Aristóteles, seria o desejo do conhecimento. E ora, se nós vivemos, né, sob o modo da experiência de conhecer as coisas o tempo todo, uma vez que, estando vivos, nós estamos o tempo todo em contato e vivenciando experiências novas o tempo todo que nos dão a conhecer as coisas, então um tipo de saber implica o outro, mas não o substitui. Em outras palavras, o saber operativo implica o contemplativo, assim como o saber contemplativo implica o operativo, sem que um substitua o outro. Mais do que nada, são necessários, vinculados e complementares. Certo? Aí a gente vai se encaminhando para o final da nossa aula de hoje, mas não sem antes deixar aqui para vocês 2 sugestões, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema que a gente desenvolveu na aula de hoje. Fica aqui a sugestão do próprio artigo do Miguel Antônio do Nascimento, que acabamos de ler um trecho, né? O saber filosófico para além de teórico e prático. E fica também a sugestão de uma animação chama Mecânico, né? Para que vocês assistam aí no computador, no celular de vocês, ou mesmo em sala de aula com a projeção da professora e do professor do componente de vocês. Essa animação eu sugiro porque a atividade, né, que vai ser pedida como atividade de sistematização, que aparece aí na tela para vocês, é uma atividade de curadoria. Então, curadoria de filmes, novelas, séries, desenhos animados, livros, revistas em quadrinho, enfim, entre outros, né, que tratem da relação entre saberes operativos e contemplativos. Nesse filme que eu mostro para vocês, ou melhor, nessa animação que eu sugiro para vocês, é possível perceber uma relação entre saberes operativos e contemplativos, ou seja, entre saberes práticos e saberes teóricos. E vocês vão descobrir que relação é essa a partir, né, de que vocês assistam essa animação. Mas ela é só, na verdade, uma inspiração para que vocês mesmos, a partir daquilo que vocês já conhecem, possam puxar aí pelo fio da memória animações, filmes, novelas, séries, que agora, né, existem muitas séries de diferentes temas, os mais diversos, né? Para que vocês puxem aí pelo fio da memória de vocês algumas obras artísticas, literárias, enfim, que vocês conhecem e que apresentam de alguma maneira a relação entre saberes operativos e contemplativos. Então, de repente, sei lá, um filme que mostra um personagem que tem alguma determinada ideia sobre o mundo ou sobre alguma coisa específica, e no decorrer do filme vão acontecendo coisas na vida dele, vão acontecendo situações práticas que vão levando-a a perceber que aquele saber não estava tão correto assim, ou de repente que vão confirmando esse saber, né? E aí vai se tecendo essa relação entre saberes práticos e teóricos. Certo? Gente, eu me despeço de vocês com todo o carinho desse mundo. Estaremos juntos em breve. Na próxima aula faremos a segunda parte da sistematização desta atividade 1, continuaremos conversando um pouquinho sobre relação teoria e prática, né, na nossa vida. E cuidem-se muito. Um grande, grande beijo, um abraço a todas e todos. Até breve.